Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Chegamos hoje ao fim dos profetas maiores. Já explicamos que a questão de profetas maiores e menores não se referem somente ao tamanho dos livros, mas à área de abrangência, né? Os profetas chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles ultrapassaram reinos, eles foram conselheiros de vários reis, eles foram ministérios muito longos e uma área de abrangência muito grande. Então, por isso, profetas maiores, e o último deles é o livro de Daniel. O livro de Daniel é um dos mais conhecidos por causa de histórias maravilhosas, icônicas, surpreendentes, como a escolha de Daniel de não se contaminar com os manjares do rei, mas optar por comer apenas legumes e beber água, né? Verduras e legumes e beber água, ou pela decisão dos amigos de Daniel de não se curvarem diante da estátua, e por isso foram jogados na fornalha de fogo, e o Senhor os livrou da fornalha, ou pela decisão de Daniel de não mudar a sua rotina de oração, um homem de oração, um homem voltado para o Senhor, e mesmo com uma lei que proibia, ele continuou orando com as janelas abertas, demonstrando a sua fé, e foi jogado na cova dos leões, e o Senhor também o livrou. São várias as histórias, são vários os momentos icônicos e muito fortes narrados no livro de Daniel. A verdade é que o livro de Daniel leva o nome do profeta, né, Daniel, e significa Deus é meu juiz, ou Deus é juiz, ou Deus é meu juiz, dependendo da tradução, da interpretação que se fizer. E o tema do livro de Daniel é a soberania de Deus sobre as nações. É um livro muito forte, traz muitos sinais, tem uma linguagem difícil em algumas partes, tem uma profecia voltada para o futuro muito específica das 70 semanas, mas é um livro muito gostoso de ler, um livro muito interessante, um livro que tem muito a nos ensinar. Daniel era membro da família real. Ele foi levado ainda muito novo, cativo, no primeiro grupo que foi para a Babilônia. Provavelmente ele estava com 16 anos quando foi levado. Ele foi levado junto com Ezequiel, perdão. Ele é contemporâneo de Ezequiel, mas ele foi levado 8 anos antes, né? Mas ele foi profeta de Deus na Babilônia junto com Ezequiel, ou Ezequiel foi junto com Daniel, vem depois dele. Daniel tinha influência sobre os judeus cativos, muita influência, era muito respeitado pelos babilônicos, depois pelos outros reinos, Império Medo-Persa, e Daniel também, ele foi alguém de destaque na própria sociedade babilônica, na própria posição. Ele atravessou 6 governadores babilônicos e 2 persas. E em 3 desses governadores, Nabucodonosor, Belsazar e Dario I, Daniel foi elevado à categoria de primeiro-ministro. Assim como José, que só estava abaixo do faraó, Daniel também era o principal homem do reino. A vida de Daniel tem muitos paralelos com a vida de José. Ambos foram para uma corte diferente, para um país diferente, ainda muito novos, mas escolheram servir ao Senhor e Deus os exaltou por conta disso. Assim também como tem alguns paralelos com a vida de Ezequiel. Daniel, tal qual Ezequiel, foi levado entre os cativos para a Babilônia por Nabucodonosor. Daniel provavelmente era da casa real, provavelmente ele era parente, né, da casa real. E ele estava num período ainda muito novo, mas o seu ministério foi muito grande, quase 70 anos, mais especificamente 69 anos. Daniel foi profeta de Deus, foi a voz de Deus na Babilônia. A sua vida toda ele não regressa para Jerusalém. E é interessante que a profecia de Daniel também, ela não é voltada para o povo de Jerusalém, para o povo judeu, mas para o povo cativo e para os gentios. Ele fala dos reinos gentios, ele profetiza sobre os reinos gentios, ele fala sobre a vida na Babilônia, sobre a necessidade de se permanecer fiel a Deus, e ele pede perdão a Deus pelos pecados do povo cativo. Daniel não era somente um político, ou um funcionário público, um servidor do Estado. Ele era, acima de tudo, um profeta de Deus, e as suas profecias foram maravilhosas e foram emblemáticas, ou seja, tinha uma força muito grande.
E ele faz profecias, inclusive, para as nações gentílicas, assim como outros profetas fizeram para a casa de Israel. A mensagem de Daniel, nós já falamos, a soberania universal de Deus, ou seja, a soberania de Deus sobre todos os povos. Tá? E o cenário político, o cenário da época de Daniel inclui desde a queda de Nínive em 612, antes de Daniel ser levado cativo, passa pela destruição de Jerusalém, né, a invasão e posteriormente a destruição de Jerusalém, a invasão do Egito, a ascensão de Ciro e a conquista da Babilônia pelo Império Persa. Ele começa mostrando, principalmente se detém no reinado de Nabucodonosor, mas ele faz profecias que só terminarão com o reinado messiânico, ou seja, com a volta de Jesus. Algumas das profecias de Daniel ainda não se cumpriram. E é muito interessante observar, então, aquela parte que ainda não se cumpriu, que fala do anticristo. Daniel é um dos profetas, ou o primeiro no Antigo Testamento, né? E vai mencionar o anticristo, aquele que faria o abominável da desolação. Isso aconteceu porque as profecias podem acontecer de serem de duplo cumprimento, ter um cumprimento mais próximo e um cumprimento futuro. E Antíoco Epifânio, 138 anos antes de Cristo, sacrificou um porco dentro do templo dos judeus. E isso vai gerar depois a revolta dos Macabeus, que eles conseguem libertar o povo por mais um tempo, e depois Roma, mais perto, em 46 a.C., acaba dominando de novo o povo judeu. Mas ele não está falando apenas de Antíoco Epifânio. Esse é um cumprimento da profecia, mas ele está falando também do anticristo, aquele que viria realmente como se fosse um rei sobre todas as nações e que ainda vai acontecer. Ele também fala de algumas outras coisas muito interessantes do livro de Daniel, e ele nos traz algumas questões muito importantes. Fala sobre a pedra do monte, uma pedra que nenhuma mão cortou, que ninguém moldou, mas que ela vem sobre a estátua. O rei Nabucodonosor tinha tido um sonho com uma estátua, a cabeça de ouro, os ombros, né, de bronze, os pés de ferro, as pernas de ferro e barro. Ou seja, selecionando os 4 reinos, né, os 4 reinos que ainda viriam sobre o mundo daquela época, o mundo da antiguidade. Na profecia das 70 semanas, existem vários cálculos que são feitos, cada um tentando dizer onde começa e onde termina as 70 semanas, mas o que a maioria, pelo menos, dos estudiosos chega, é também que as profecias de Daniel foram muito claras. As primeiras 7 semanas seriam um período de 49 anos, né, cada semana simbolizando um período de 7 dias, que equivaleriam a 7 anos. Então seriam 70 vezes 7, 70 anos, 490 anos, tá? E os primeiros 49 anos se referiria ao povo voltando para Jerusalém, depois a Jesus Cristo, totalizando 62 semanas, aí daria 69 no total, até Jesus Cristo, né? E posteriormente, logo depois, a destruição do templo, que aconteceu em 70 depois de Cristo. E a última semana, para fechar o período de 70 semanas, seria aquela semana da grande perseguição, a semana onde o anticristo vai se levantar, uma semana que vai ser dividida ao meio, os primeiros 3 anos e meio um período de relativa paz, onde o anticristo vai se firmar como um pacificador, como alguém que vai fazer um acordo entre Israel e o mundo árabe e todo o mundo ao seu redor, e depois a grande perseguição, então, e a volta de Jesus efetivo. É muito, muito interessante o livro de Daniel, é um livro dinâmico, é um livro que foi escrito, a maior parte dele em aramaico, então ele tem uma linguagem e um jeitão assim diferenciado dos outros livros do Antigo Testamento, tá? E ele é muito interessante porque ele já começa dizendo, olha, em tempos de provação, as pessoas podem confiar porque Deus está com eles. E ele comprova isso quando Deus intervém diretamente, por exemplo, na fornalha, quando Deus intervém diretamente, o anjo do Senhor tapou a boca do leão na cova dos leões. O livro de Daniel tem muitas profecias e essa ênfase gentia, como eu já disse. Para você ter uma ideia, ele cita Jerusalém ou Israel apenas 12 vezes. Isso é muito pouco se eu comparar, por exemplo, com Ezequiel, que fala 201 vezes sobre Jerusalém. Ou Oséias, que é um profeta menor, que o livro é pequenininho e fala 59 vezes. Tá? O livro de Daniel é escrito numa língua franca do Oriente Médio, o aramaico, é para que as pessoas daquela época, lá do seu local e das nações vizinhas, pudessem ter acesso e tentar entender a mensagem. Tá? E o livro de Daniel, ele fala sobre Jesus
sendo essa rocha eterna, que viria destruir os grandes reinos, né, que se estabeleceriam pela força dos homens. Começaria lá com o reino babilônico, né, dos assírios, depois medo-persa, dos gregos e por fim o Império Romano, quando seria quebrado pela pedra os seus pés, e a partir daí o cristianismo então se torna uma força que o próprio Império Romano depois tenta trazer para si, institucionalizando a igreja, né? Ele fala do Messias muito pouco, mas são textos muito bonitos. Por exemplo, sobre essa pedra cortada sem o auxílio de irmãos, que Pedro vai dizer depois que é a rocha, né? Paulo vai dizer que era a pedra de esquina, Pedro vai dizer que é a pedra de esquina, a pedra angular, a rocha eterna. Ele fala sobre o Filho do Homem, e diferente de Ezequiel, que fala 93 vezes sobre o Filho do Homem, mas aplicados ao profeta, Daniel fala do Filho do Homem vindo sobre as nuvens e com poder e grande glória, ou seja, foi-lhe dado domínio eterno, um reino eterno. Ele tem uma ênfase no reino, então mais do que o reino físico, o reino de Deus e o seu desenrolar na história, Daniel se preocupa muito sobre essa ênfase no reino de Deus. O livro de Daniel é maravilhoso, e eu poderia falar sobre alguns desses textos que eu já citei para vocês, ou da fornalha, ou da decisão de um jovem de 16 anos aproximadamente não querer se contaminar, sendo que tinha fartura do rei à sua disposição, ou da cova dos leões, ou de Nabucodonosor, quando ele era muito vaidoso, e não, mesmo com todas as experiências que ele teve e a chance de entender quem era o verdadeiro Deus, a ponto dele chegar a declarar isso, mas ele não recebe Deus como seu Senhor, e ele se vangloriava até que ele virou bicho, literalmente, né? Foi viver entre as feras do campo por 7 anos, aí no final desse período Deus o restaura, e ele vai reconhecer então a majestade de Deus. São tantos textos belíssimos, mas eu queria me ater ao tema do amor e do perdão, e eu queria te mostrar de uma forma muito clara esse amor e perdão num texto. Daniel recebe uma visão que o deixa muito fraco, para você ter uma ideia de tanto impacto que aquilo causou nele. Ele chega a declarar no capítulo 10, no verso 17, ele diz assim: como pode, pois, o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim já não me resta fôlego, não força alguma, e nem fôlego ficou em mim. Quando Deus revela para Daniel a questão dos tempos, das semanas, do que aconteceria com as nações, com os reinos, Daniel ele se sente tão pequeno, ele se sente tão minúsculo, tão fraco, que ele começa a desfalecer. E é interessante, porque lá no verso 10 do capítulo 10, e depois no verso 18, eu quero citar esses 2 pedacinhos para você, diz: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, o anjo do Senhor, o próprio Senhor: Daniel, homem muito amado, esteja, no caso, atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. E aí depois Daniel ainda vai dizer: mas Senhor, eu não tenho palavras para falar, eu estou fraco, eu perdi o fôlego, eu perdi as forças. E ele, verso 18 diz: então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E aí Deus vai falar com Daniel. O amor e o perdão de Deus estão expressos de forma maravilhosa em toda a Bíblia. Mas é interessante que Deus cuida dos detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. E quando ele percebe a fraqueza do seu servo, e agora uma fraqueza física e psicológica a tal ponto que ele não dava conta de discernir, de digerir tudo o que ele havia recebido de revelação do Senhor, o próprio Deus vem falar com Daniel e diz: eu estou aqui. Bota a mão no ombro dele e diz: eu estou aqui.
conta comigo. Você não está sozinho. E eu queria, nesse momento, que você pudesse entender muito claramente o que isso significa. O Deus soberano, o Deus é meu juiz, em nome de Daniel, o Redentor, a pedra que ninguém cortou, que destruiu os reinos, o Filho do Homem. Vem aquele que é semelhança de homem, coloca a mão no ombro de Daniel e diz: eu estou aqui, seja forte. E Daniel pode dizer: a tua palavra me fortaleceu. Eu não sei o que nós passamos, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são todas as dificuldades da vida. Eu sei o que eu tenho passado, eu sei que algumas pessoas compartilham comigo, mas eu sei que mais do que qualquer dificuldade, mais do que qualquer problema, mais do que qualquer angústia, desolação, desânimo, fraqueza física ou espiritual, existe um Deus todo-poderoso, maravilhoso, que se importa comigo, se importa com você, e que Ele vem e diz: olha, eu estou aqui, não desfaleça. Eu ouvi as tuas palavras desde o primeiro dia que você se colocou, botou o seu coração na minha presença, que você inclinou o seu coração para mim. Eu ouvi cada palavra sua. Eu me importo com o que você está falando, eu me importo com o que você está sentindo, e por sua causa é que eu vim. Hoje Jesus pode dizer isso claramente para você. Foi por sua causa que eu vim. Foi por sua causa que Jesus veio. Se não tivesse mais ninguém no mundo, Jesus teria vindo por você, porque Ele te ama, e Ele quis oferecer, e Ele oferece, e Ele morreu de braços abertos para demonstrar que ninguém jamais poderia estar entre nós e o nosso Senhor. Ele quer oferecer a você o seu amor e o seu perdão, e dizer: olha, seja forte, eu estou aqui, seja forte. Que a palavra do Senhor fortaleça a sua vida e a minha vida, como a palavra do Senhor fortaleceu Daniel. Deus nos abençoe. Amém.